Olá, aluna. Olá, alunos. Bem-vindos à aula 4. O que vai acontecer agora? Nós já vimos toda a questão do império, período colonial, período imperial. Já analisamos a questão da República da Espada, café com leite, o golpe. Agora a gente vai começar com a fase nova da República, onde a gente conversa com os seguintes itens. Vamos ao material. Governo que vai de 34 a 64. Nós vamos passar pelo governo constitucionalista, que vem o governo de Getúlio. Se lembra que ele estava governando como um governo provisório. No final desse governo provisório surgiu então a Constituição, e Getúlio assume como um presidente eleito. Então agora vamos ver esse governo constitucionalista de Getúlio. Depois vai entrar o Estado Novo, que eu já vou explicar o que é durante as aulas, que também tem a ver com Getúlio, e depois a gente começa com os governos democráticos. E adivinha que está no meio? De novo Getúlio. Então a gente vai ver que esse período, a presença dele foi muito impactante, foi muito interessante o que ele fez no país e o que se repercutiu no momento atual da formação econômica, tá bom? Então, pessoal, é necessário entender que nós estamos evoluindo na história do Brasil para te dar ferramentas, suporte para você entender o livro-texto que foi te entregue. Esse livro que foi entregue a você traz muitos debates que volta e meia os autores vão se remetendo a períodos da história. Tem hora que eles falam sobre o paradigma científico, você já recebeu isso na primeira aula. Tem hora que eles voltam ao tempo de Getúlio, você está recebendo isso hoje. Tem hora que eles falam no período imperial, da estabilidade. Vai estar lá também a questão na segunda aula sobre essa questão do período imperial. Tem um momento que eles voltam da herança portuguesa. Lá estamos nós, dentro na segunda aula, comentando sobre isso. Então, eu estou te passando ferramentas, capacidade crítica para você ler aquele livro e entender aonde o pessoal quer chegar na história da formação econômica. Tá certo? E esse vai ser um ponto de hoje. Vamos falar um pouquinho dessa nova fase da República. Bom, e o contexto dessa aula? Como é que ele está construído? Para essa resposta ser alcançada, vamos ao material. Na década de 1930, o Brasil rompe com a política do café com leite por meio de um golpe. Surge um novo governo, uma nova esperança para o desenvolvimento do Brasil, para o desenvolvimento econômico do Brasil. É o seguinte, quando o Brasil passa por esse processo de golpe, o povo estava o quê? Estava descontente como estava sendo conduzido o país. Porque por mais que os governantes acreditassem que suas teorias econômicas eram eficientes, por mais que eles acreditassem que a base clássica e neoclássica que eles defendiam, que eles tinham aprendido no banco da escola, era correta, o povo sentia na pele uma coisa desagradável. Redução dos seus salários, sentia na pele tributação, a imposição, como foi a imposição da reforma da capital. Existia um descrédito na questão do trabalho braçal. E não se sentia valorizado e tampouco representado pelo governo. Então surge o golpe, rompendo a política café com leite, e agora um governo aparece buscando criar uma ligação, um certo equilíbrio com todas essas bases. Só que esse governo não queria sair do poder, então vem uma Constituição, ele é pressionado a sair do poder através de uma Constituição, e essa Constituição ele dá um jeitinho e acaba sendo reeleito. É aí que entra o nosso contexto e a partir daí a gente começa a nossa história. Oi! Então quais são os tópicos que nós vamos ter que abordar na aula de hoje? Nessa primeira etapa. Qual etapa? O governo provisório. Nesse material que está no quadro, vocês vão ter todos os elementos. Vamos focar melhor neles agora, lendo cada um deles que são relevantes para a nossa aula. Vamos lá? Período de 1934 a 37, alguns dos eventos importantes são a ideologia nacionalista, a preocupação comunista. Nós tínhamos uma preocupação que o Estado virasse um comunismo. Nós temos o plano Goren e nós temos a Constituição de 37, que são todos os tópicos importantes
para nosso desenvolvimento. A gente vai pegar, então, focar esse período de 34 a 37, que é o governo constitucionalista de Getúlio, focando nesses elementos chaves. Você já vai entender como é que eles estão intercalados. O importante é entender que Getúlio assumiu, já tinha governado lá no governo provisório pós-golpe, assume agora, tem um mandato de 5 anos, vai tentar ficar no poder e vai depois ter que convocar eleições para o novo presidente assumir e assim continuar o processo. Mas não é bem isso que ele pretende. Venha o material que eu vou te explicar o que aconteceu. Nesse período, o mundo via-se um movimento nacionalista, um nacionalismo muito forte. As nações estavam muito fragilizadas por causa dos conflitos que tinham ocorrido e agora estavam tentando conduzir as políticas e a economia de um modo mais firme. Firme no sentido com mais vigor, com mais, como se fosse um quartel quase. E nós temos o que aqui? O fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Fascismo veio de uma palavra, de um instrumento que no tempo do Império Romano era dado às pessoas para que elas pudessem agir como um juiz na comunidade. Então era um instrumento que tinha um machadinho e que dependendo do conflito que fosse, o juiz que andava com aquele machadinho podia cortar a cabeça da pessoa, a mão da pessoa, de acordo com o crime que ela fez. Então, o fascismo seria autoridade com vigor, com violência. Então, o fascismo na Itália tinha essa característica, era o governo através da força. O nazismo tinha a ver com nacionalismo, tinha a ver com a questão da união daquele povo e a crença de que aquele povo era melhor. Então, nós temos no mundo essa situação, o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, mas não só lá. Isso acontecia de maneira meio geral. Então a gente percebe que o Brasil também vai ter esses movimentos chamados extremistas, que eles acabam rompendo aquela linha que a gente acredita que é uma linha saudável da democracia. Vem o material e nós vamos ver quais são os dois movimentos que o Brasil tinha. No Brasil a gente teve a AIB e a ANL. Como é que foi essa história? A AIB era a Ação Integralista Brasileira. Quem estava à frente dela é Plínio Salgado. O Plínio Salgado, eu vou voltar no nome dele mais tarde, para a gente falar sobre a questão do Jango, que é o vice do Jânio Quadros, mas a gente volta lá depois. E nós vamos ter outro movimento, que é a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora. A AIB, ela veio antes. Ela veio antes e ela acreditava num governo muito forte, um governo muito violento. Ela acreditava na questão dos bons costumes da família. E ela tinha uma característica anticomunista. A ANL, ela aparece como uma resposta à AIB. E ela tenta trazer para a gente uma visão mais comunista do país. É interessante perceber como esses movimentos chegam ao extremo. Vocês lembram como era o período do nazismo, né? Nós tínhamos o pessoal do Hitler que usava uma suástica no braço. Estão lembrados? O pessoal da AIB também tinha um símbolo que usava no braço, era uma somatória. O pessoal do Hitler fazia Heil Hitler com a mão assim. E o nosso pessoal da AIB também fazia um movimento assim, gritando uma palavra uma palavra indígena. O que é interessante é que esse grupo de pessoas que tinham esse emblema no braço, usavam roupas verdes e faziam essa saudação, como fazia o pessoal do nazismo, só que não era Heil Hitler, era uma palavra indígena, não era ridicularizado pela população. Longe disso. Existiam milhares de pessoas que eram adeptas a esses ideais. Então veja que nós estamos num país que está construindo a sua identidade e está carente de pessoas que tenham uma liderança que mostre-se apoiando essa questão da família, apoiando essa questão que eles acreditavam que eram caras naquele momento de movimento institucional nacionalista, movimento institucional de força, de impor a sua opinião. É interessante. Então esse movimento começou a ter uma forte adesão da população. Do outro lado vem a associação, a Aliança Nacionalista Libertadora, que era comandada por Prestes, que era um comunista, ele tinha se tornado comunista. Então, o Prestes era a coluna Prestes que lá no tempo da primeira fase da República tinha liderado um grupo do Rio Grande do Sul até o topo do país
passando por várias cidades, com várias pessoas da Força Armada que tinham se rebelado em relação à República. Muitos livros contam que eles estavam fazendo essa caminhada em busca de ver a pobreza, o sofrimento da população. Já outros livros falam que eles estavam gerando mais sofrimento e pobreza à população. Porque por onde eles passavam, eles saqueavam as cidades, eles violentavam as mulheres. Então veja, num lado o pessoal coloca eles como heróis, no outro como os vilões. O que outros falam? Que eles eram jovens. Jovens que tinham armas, jovens que tinham uma ideologia, muitas vezes extremistas, e estavam fazendo aquilo que eles achavam que estava certo. Não podemos negar que ocasionaram muito sofrimento às pessoas, com certeza. Mas na cabeça deles, eles estavam fazendo o que era certo. Está vendo novamente? Tudo depende do contexto que você está vendo essa história. Mais tarde, vocês vão ver que Prestes aparece em vários programas da mídia, ele vira político, dá apoio a alguns políticos, e você começa a ter uma construção de um mito. Mas agora nós estamos olhando a história e como isso compromete a formação econômica. Vem o material e vamos ver o que a ANL representava. Bom, a ANL, por exemplo, tinha como líder o comunista Carlos Prestes, como já tinha dito, e que defendia o fim do latifúndio. Ele não queria o latifúndio. Olha, nós temos uma bandeira aqui para a reforma agrária. Ele defendia a moratória da dívida externa. Olha que coisa absurda. Nós estamos num período assim que os Estados Unidos está defendendo os interesses da liberdade, aquela coisa, e me aparece ele falando que a moratória da dívida externa, ou seja, deixar de pagar a dívida externa. Quem é que poderia pensar num negócio desse? Só que em 1985 a gente pensou assim. E o presidente Sarney acabou decretando moratória da dívida externa. Então veja, ele pregou uma coisa lá na década de 30 e acabou acontecendo lá em 1985. Tinha outros assuntos polêmicos, mas falar em fim da dívida externa, não pagar a dívida externa, falar em fim dos latifúndios, pode ter certeza, ele incomodou muita gente. Ele preocupou muita gente. Vargas aproveitou esse cenário e, por meio de uma fraude, conseguiu implantar a ditadura no país. Vocês lembram que lá no comecinho da aula eu comentei sobre uma coisa chamada Plano Goren? O Plano Goren foi um artifício que Vargas utilizou para ficar no poder. Como é que foi isso? Nós estamos vivendo num mundo onde existia uma coisa chamada ameaça comunista. Essa ameaça comunista era uma coisa que prejudicava aos olhos do elemento institucional da época o crescimento do capitalismo. Então, a ideia era mais ou menos assim, mundo ocidental, capitalismo, coisa boa. Naquela época era assim, capitalismo, coisa boa, comunismo, não, isso é coisa ruim, isso é feio. Então nós temos capitalismo e comunismo disputando, tendo uma guerra de ideologias. Me aparece o Prestes, que é comunista, levantando essa bandeira. Vargas, sabendo que a população tinha medo do comunismo, dado o aspecto institucional que era vigente naquele período, estabelece um plano, o Plano Goren. O Plano Goren era criar um documento falso, onde teria os comunistas estabelecido todo um procedimento de um golpe, onde sequestrariam pessoas, confiscariam os bens das famílias, fariam assassinatos, uma coisa assim tenebrosa. E esse documento, vazou, entre aspas, a mãos dos militares. E eles divulgaram na Hora do Brasil, já tinha a Hora do Brasil, foi Getúlio que estabeleceu isso, já tínhamos lá um horário, a Hora do Brasil, e lá leram, e todo mundo escutava a Hora do Brasil. Era um rádio, lembra daquele tempo que os avós ficavam escutando com a família o rádio? Pois bem, no rádio, que era a televisão de hoje, começaram a ler o documento, o Plano de Goren. Ao lerem aquilo, as famílias ficaram desesperadas. Quem vai nos proteger desse artifício tão maquiavélico dos comunistas? Getúlio. Ele aparece como o salvador dessa história. Esse foi a fraude que ele encadeou, junto com o apoio dos militares. Então, eles colocam uma situação para que ele não tenha que largar o poder no final do seu mandato. E é engraçado que ele fez todo esse mecanismo, toda essa estratégia, dando a entender que ele estava apoiando o candidato, dando a entender que ele ia fazer as eleições, que ele ia sair do poder, mas nada disso era o plano dele. Para ter uma ideia como a coisa estava tão amarrada, ele já tinha um homem de sua confiança redigindo a nova Constituição, redigindo já o documento que daria suporte à sua ditadura. Vamos ao material.
Então, imagina, esse é o país que está se desenvolvendo nesse momento. Quando isso acontece, Getúlio então fica no poder e começa um período agora bem longo com ele comandando o país. O período chamado Estado Novo, que começa de 37 a 45. Os eventos importantes desse Estado Novo são intervencionismo estatal, o paternalismo, ou seja, ele vai tentar ser o paizão da nação, e um sentimento nacionalista muito forte. É nessa fase que vem aquela história que a nossa terra tem mais riqueza, começa a construir todo esse elemento para dar suporte às ações dele. Além disso, também temos um forte fomento à industrialização. Muitas das nossas indústrias fortes, que estão até hoje aí, surgem nessa fase. E nós temos uma censura e uma repressão muito grande. Por quê? Somente era mostrado aquilo que era de interesse do governo. E mitigação da força sindical. Se você perguntarem para seus pais ou para os seus avós como era o governo de Getúlio, muitos vão dizer, nossa, aquilo era assim um governo bom. Aquilo o Brasil viu o Brasil crescer. E vão falar muitas coisas boas. Porque muitas dessas pessoas só tiveram acesso a coisas que eram interessantes. Porque o governo controlava a mídia. Quem controlava a mídia tinha o poder. A mesma coisa vai acontecer depois no regime militar, onde nós vamos ter a censura. Então a gente somente vai enxergar aquilo que querem que a gente enxergue. Revoltas não aparecem no noticiário, parece que o Brasil inteiro é unido. Professor, isso é um absurdo, isso não existe. Existia assim lá atrás. Hoje você está acostumado com a internet, com o sistema de comunicação de grupos sociais. Tem gente que posta o que almoçou, o que jantou, mostra o cachorrinho que brincou com uma bolinha. Você tem uma comunicação sem limites. Você está hoje no mercado e já está conversando com seus colegas da sala de aula, você está no jogo de futebol fazendo o dever de casa, que tem um tablet. Você tem mobilidade e você tem acesso a todo tipo de informações que ocorrem no mundo inteiro. Mas aqui não. Aqui você depende do rádio, aqui você depende do jornal impresso. E se o governo controla os dois, ele controla tudo. Então a imagem que ele quer que você tenha dele será a imagem que você vai receber. E você vai acreditar naquilo, porque não tem outra informação para comparar. É por isso que os governos foram ditos tão bons nessa época. Mas não que eles foram ruins, porque teve coisas que foram positivas. Como eu já disse, começou o fomento da industrialização, que até hoje estão aí ajudando o desenvolvimento do nosso país. Mas vamos ao material. Professor, mitigação da força sindical, ele não falou, o Getúlio não era o pai dos pobres? Explique melhor essa história. Vou explicar. O elemento constitucional que deu legalidade à ditadura de Vargas teve como base a Carta Polonesa. A Carta Polonesa de Piłsudczyk, a chamada polaca, era de um ditador. Sim, é um ditador. Então, o Getúlio faz a nossa Constituição com base numa carta de um ditador. E daí as ações de Getúlio eram por ele justificadas com base nessa nova Constituição que tinha sido feita sob medida para ele, era feito sob um alfaiate jurista para dar suporte a Getúlio. Essas ações de Getúlio, elas eram justificadas como sendo o interesse da nação. Então, eu estou fazendo o que estou fazendo, estou no poder, porque se eu não estiver no poder, os comunistas vão pegar o nosso país, nós vamos ter uma retração econômica, eles vão fazer coisas do mal com o nosso capital, com a nossa propriedade, por isso que eu estou tomando essas atitudes. E ele criou, para divulgar essa questão de que ele era o salvador da pátria, um programa para censurar as informações segundo os seus interesses. Então ele divulgava o que queria e censurava o que não queria. Era o departamento da imprensa e da propaganda, o DIP. Ele cuidava e filtrava tudo. E quanto à questão do sindicalismo, eu tinha comentado, olha que interessante. Getúlio usou duas frentes. A primeira frente ele usou a força. A repressão política aos opositores eram violentas. Ele fazia tortura, assassinato para todos aqueles que se opunham ao seu plano de governo. Então, dependendo da oposição que tinha, você era repreendido, dependendo da sua oposição, você era torturado, e dependendo da sua força, da sua oposição, você era assassinado. Então, não tinha muita conversa, era assim que funcionava. Mas, muitas vezes, ele conseguiu também criar um outro tipo de artifício, que era o quê? Mitigar resistências sindicais. Eles eram um problema sério. Lembra que nós tínhamos comentado na aula passada que os sindicalistas podiam fazer greve, criar vários transtornos, como já tinham criado no passado, buscando o que o governo defendesse em eles.
Getúlio resolveu não usar força, porque as massas tinham uma força muito grande em questão de número de gente, se caso se revoltasse, ele estava ralado. Então ele fez o quê? Ele criou uma manipulação diferente. Ele cria um imposto sindical patronal e isso acaba gerando recursos e ele passa a financiar os sindicatos. Financiando os sindicatos, ele consegue o apoio dos líderes dos sindicatos. Agora, aqueles que lideravam as massas estavam na carteira dele. Ele colocava capital nos sindicatos. E aos poucos foi transformando o sindicato em mais em áreas recreativas do que um espaço para discutir as questões da sociedade. E para os empresários, como é que ele conseguiu trazer a questão desses empresários para o seu governo? Já tinha resolvido a questão política, com a questão da repreensão, da tortura, o assassinato. Já tinha dado um jeito na questão do sindicalista, agora tinha de resolver os empresários. Ele estabelece incentivos fiscais. Ele vai incentivar os empresários a construírem indústrias. Ele vai proibir as greves, porque agora ele tem na carteira os sindicalistas. Dentre outras medidas, ele vai fomentar a indústria de base. Por exemplo, nós vamos ter agora um crescimento da siderurgia. Pessoal, olha que interessante que está sendo esse movimento. Ele fez muitas coisas pesadas, isso é inquestionável, não dá para negar, não dá para questionar que o governo dele foi um governo, uma ditadura realmente. Mas nesse período todo, nós temos agora uma pessoa que está tentando criar o desenvolvimento industrial. Está seguindo aquela cartilha de proteção do país. Olha, isso é muito interessante. Até então, nós só tínhamos uma política econômica que estava voltada à exportação de uma monocultura. Começamos com o pau-brasil, depois viramos açúcar, depois tínhamos o café. E agora nós temos um governo que fala, vamos produzir, vamos industrializar. Nós vamos ter muitas coisas que vão surgir nesse período. Muitos fomentam, a siderurgia é uma indústria de base. Só para você ter uma ideia como isso foi importante para a gente, no Japão, pós-guerra, isso lá, 1945 em diante, o Japão também investiu na siderurgia, que era uma indústria de base que permitiu mais tarde que desenvolvesse as fábricas de automóveis, os televisores, as motos, e hoje se torna uma potência. Nós temos lá em 1937, ou seja, o que o Japão vai ter de força em 1970, nós já estamos tentando construir agora. Só que foi feito todo esse arranjo de governança para ver se a coisa funcionava. Eu não estou dizendo que justifica o que foi feito, longe disso. Eu não estou julgando ninguém como herói ou bandido. Eu simplesmente estou passando os fatos para vocês entenderem que quando vocês estiverem lendo o material, não somente esse livro, mas qualquer outro, a mente de vocês seja mais crítica. E vocês não começam a criar uma ideologia que aquilo era perfeito. Longe disso. Teve vários tropeços, mas é a realidade que o país vivia naquele momento. E vejam, nós tínhamos um Getúlio no Brasil, tínhamos um Mussolini na Itália, tínhamos um Hitler na Alemanha e assim por diante. Tá certo? Era o momento institucional do país. E lá na União Soviética também tínhamos os seus líderes que eram enérgicos. Pois bem, esse era o quadro. E estava indo tudo muito bem. Getúlio conseguia negociar com a Alemanha, buscava da Alemanha tecnologia, buscava vários recursos, ia nos Estados Unidos, fazia a mesma situação, tentava captar para a gente arranjos diplomáticos para tornar o Brasil mais poderoso. Olha o que aconteceu daí. Uma coisa que Getúlio não previa. Venha material e veja o que aconteceu com essa base do Getúlio. Ele conseguiu criar vínculos com todos, mas ele não esperava que aparecesse uma Segunda Guerra Mundial. E Getúlio tentou fazer a política da boa vizinhança, tentou ficar neutro. Ele não queria romper relações com a Alemanha e tampouco com os Estados Unidos. Porém, por questões comerciais, os Estados Unidos começou a pressionar muito o governo brasileiro para tomar um partido. E o governo brasileiro tomou esse partido. Então ele se aproximou dos Estados Unidos. Segundo conta a história, mas há controvérsia sobre o assunto, a Alemanha não gostou dessa situação e mandou um submarino e afundou um navio brasileiro. Esse incidente militar acabou colocando o Brasil na guerra. Então, o Brasil declarou agora guerra ao eixo. Ou seja, Getúlio sabia da importância que ele tinha que ter com várias partes do mundo. Tentou ficar longe do conflito. Estados Unidos, que tinha um poder comercial maior com o Brasil, pressionou o Brasil falou, tá bom, eu me aproximo mais de vocês e vou me distanciar da Alemanha. A Alemanha não gosta, segundo conta a história,
e manda para cá um submarino e afunda o dito submarino. Professor, isso não existe. Olha, não é bem assim que não existe. Recentemente, a gente achou um submarino afundado aqui no litoral brasileiro, um submarino alemão. Então, do tempo da Segunda Guerra Mundial. Tinha um submarino aqui realmente, e está lá. E o alemão falou, eu não vou gastar recursos para extrair, levar esse submarino embora para a minha terra. Mas pedimos respeito aos mortos que lá se encontram. Então, mostrando que realmente teve esse movimento. Dizer que não existia um submarino é forçar a barra, porque teve mesmo. A questão é essa, o Brasil entrou na guerra. Quando você manda brasileiros para a guerra, lembra o que aconteceu na Guerra do Paraguai? Pois bem, o exército se une, porque o sofrimento vai aproximar pessoas que até então eram diferentes. Vejam só, os voluntários da pátria, são pessoas que primeiro foram voluntários, depois foram levados à força para guerrear, que eram escravos, etc. Naquele momento, o brasileiro, lá na Guerra do Paraguai, do lado do negro, que era escravo, do lado da pessoa que era da fazenda, se uniram e um defendeu a vida do outro e acabaram criando um vínculo. Agora vai acontecer a mesma coisa. Voltamos agora para a guerra da Segunda Guerra Mundial e estamos mandando os filhos dessa terra lutar num país estranho contra uma força que é ditatorial, ou seja, é uma força de ditadura. Ela impõe as suas decisões. E o que o Brasil estava vivendo nessa época? Uma ditadura. O Brasil também estava tendo um ditador. Então, como é que a gente pode justificar a morte de brasileiros numa terra distante para libertar um país, se aqui nós também estamos presos a uma ditadura? Não deu outra. O governo Getúlio teve que voltar à Constituição. Venha para o material para você entender esse contexto. Bom, nesse caso, a luta dos brasileiros em terras estrangeiras contra o governo autoritário despertou movimentos contra a ditadura, obrigando Getúlio a redemocratizar o país. Portanto, a gente vai voltar agora a ter uma nova fase da República, onde vão ter uma Constituição, eleições, aquela coisa toda. E Getúlio vai mostrar que tinha mudado e para conseguir dar sustentação aos seus movimentos econômicos de industrialização, para mostrar que o Brasil estava crescendo realmente, começa a fazer a sua articulação política. Vai fazer anistia aos presos políticos. Lembra que ele tinha reprimido, torturado e tinha assassinado, né, o governo dele. E alguns estavam presos naquele processo de repressão. Então ele vai dar liberdade, anistia aos presos políticos, vai permitir voltar a ter partidos políticos, que até então nós não tínhamos no país, como no tempo da ditadura. Ele vai criar o PTB, o PTB surge nessa fase, é um partido do Getúlio. E o PSD também surge nessa fase e também é um partido de Getúlio. Ele que criou os dois. E ele também tornou legal o Partido Comunista Brasileiro. Então veja, ele faz uma estrutura para novamente sair com um jeito do paizão. Aquela pessoa que ficou no poder porque era necessário, agora que está tudo resolvido, sai e deixa a casa arrumada. Pelo menos é isso que ele queria mostrar para a gente. E quando ele faz isso, a gente começa com um governo democrático. Um governo democrático que vai durar de 45 a 64. Alguns eventos importantes desse período são o populismo, o nacionalismo, a alta da inflação. Olha a inflação de novo. Professor, mas ela não tinha sido resolvida lá com Campos Salles? Não, ela foi mitigada. Ela nunca foi resolvida. Nós continuamos vivendo com ela de maneira mais civilizada, mas ela ainda estava presente nas nossas vidas. Uma balança comercial desfavorável porque a gente acabou se perdendo na questão do conflito, eu já vou explicar o motivo. A aproximação com os Estados Unidos é uma outra coisa que acontece forte nesse período. Uma expansão industrial, onde vai surgir a Petrobras. A Petro surge nesse período agora que eu vou entrar com vocês. E novamente com Getúlio. E construção de Brasília, dessa vez com o Juscelino Kubitschek. E reivindicações sindicais amplas, começa a estourar um monte de greves e um monte de confusão no país no tempo de Jango. Mas vamos falar um pouco de cada um desses itens. Populismo, alta da inflação e balança comercial. Nós vamos dar uma pequena palha para você nesse sentido antes de começar a trabalhar com mais densidade. A história é o seguinte. Populismo não aconteceu só no Brasil. O populismo aconteceu em toda a América Latina. Na Argentina teve, Bolívia, Chile, todo mundo teve um populismo. O populismo significava um governante carismático. Alguém que parecia que estava defendendo o interesse do povo e, ao mesmo tempo, estava defendendo os seus próprios interesses. E os interesses daquelas pessoas que cercavam ele. Então, nós vamos ver um período de populismo, no sentido que os governantes vão tentar falar, eu sou do povo,
e muitas vezes vão tomar atitudes que não são boas para o país. O populismo é muito perigoso, porque ele começa a fazer uma demagogia. Demagogia. Finge que está fazendo uma coisa boa, mas na verdade é uma coisa ruim. Ele pode ser a questão do médico ou do charlatão. O médico e o charlatão são diferentes. O médico faz uma coisa que muitas vezes vai salvar a tua vida, porque ele vai dar um remédio que muitas vezes é amargo, uma injeção que é doída, mas vai salvar a tua vida. E o charlatão vai fazer uma coisa boazinha, ele vai dar um remédio que não é ruim, é bem gostoso, ele vai te dar, não vai te dar injeção, ele vai te dar uma outra coisa que fala, vai melhorar. Mas na verdade, ele não está te ajudando, ele só está prejudicando a coisa lá na frente. O populismo é uma coisa perigosa. Eles começam com atitudes, eu vou reduzir os impostos, eu vou aumentar o salário, e não vê qual é o impacto que isso vai dar lá na frente. Lógico que a gente quer que aumente o salário, lógico que a gente quer que aumente os impostos, mas isso tem que ser feito analisando causa e efeito. O salário tem que aumentar porque a população teve aumento de produtividade, não é isso? A redução do tributo tem que acontecer porque nós estamos tendo uma necessidade de fomentar a nossa economia. Enfim, tem motivos. Agora, se a gente começa a fazer isso sem olhar as consequências, ou no momento errado, o país desanda e o povo vai pagar a conta. Infelizmente, quem vai sofrer mais frente é o povo. O populismo não dava bola por isso. Ele olhava como é que eu posso ficar bonito na foto, como é que o povo vai gostar de mim agora, porque eu tenho que me reeleger. Depois eu penso nisso. Vamos à segunda parte. Vamos montar o material. A questão da alta inflação, já expliquei que já estava correndo bastante. E a balança comercial desfavorável, o que aconteceu? Pessoal, olha o que aconteceu com a balança desfavorável comercial. O Brasil, ele tinha, na Segunda Guerra Mundial, uma restrição a importar coisas. Lembra? Porque os países estavam brigando. Então, ele não tinha como importar nada, mas, em contrapartida, tinha como vender. Veja, nós estávamos trabalhando num período, vivendo um período, onde nós já tínhamos um desenvolvimento industrial. Então, quando a gente pega e teve a Segunda Guerra Mundial, o Brasil começou a produzir, a fomentar essa indústria e começou a mandar coisas para fora, alimentos que estão na agricultura e também produtos que nós tínhamos aqui já industrializados. Cresceu. Então, se nós tínhamos maior entrada de dinheiro internacional e uma saída menor, ou seja, a gente importava menos do que exportava, nossos cofres ficaram cheios de capital. Pois bem, os Estados Unidos também ficou cheio de capital. Só que os Estados Unidos usou esse capital que entrou por causa dessa guerra, porque os Estados Unidos não tinha guerra lá dentro, nem o Brasil tinha. Esse dinheiro que entrou dos outros países nas suas contas, os Estados Unidos usou para fomentar a indústria. E o brasileiro fez o que com ele? Comprou bens de consumo. Gastamos o dinheiro sem fomentar de maneira adequada a nossa indústria. Quando acabou a guerra, o Brasil estava numa situação boa, ele era credor. E logo, ele gastou todos aqueles recursos e virou novamente devedor. Foi um problema estratégico. Por isso que nós tivemos formando saldo da balança comercial. Vamos voltar ao material. Bom, vamos agora adiantar para a gente entender o que estava acontecendo. Nesse período, o Brasil teve 6 presidentes. E isso sem contar os interinos que comandaram o país por alguns dias. Os 6 presidentes que eu estou considerando são General Érico Dutra, foi o primeiro e menos populista, Getúlio Vargas, o rei do populismo, Café Filho, que foi vice de Getúlio Vargas, porque Getúlio se mata no mandato dele, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart, que assumiu, era vice de Jânio e assume quando Jânio renuncia. Juscelino Kubitschek está em amarelo e General Érico Dutra também está em amarelo, porque dos 6 presidentes, esses foram os únicos que conseguiram terminar o mandato. Então você já vai ter uma boa ideia como era o quadro político nessa época. Bom, vamos adiantar. Nesse período, o Brasil, bem como a América Latina, passa a apresentar o caráter do populismo no governo, como eu expliquei para vocês agora. Isto é, o líder carismático que busca agradar aqueles que estão próximos e a classe emergente, o povo. O Brasil, com o fim da guerra, mesmo tendo acumulado reservas pelas exportações aos aliados e tendo no pós-guerra a recuperação do café, ainda assim passa de credor para devedor internacional. Como eu expliquei, fez uma administração muito questionável sobre os recursos que detinha. E nesse motivo, retorna o fantasma da inflação, retorna o fantasma do déficit da balança comercial, já no início, na nova fase do governo. Então, o coitado do nosso presidente, o Gaspar Dutra, ele já pega o Brasil numa situação crítica. Numa situação crítica dessa, o que acaba acontecendo?
acaba acontecendo que o governo sente dificuldades relativas muito grandes sobre a questão da condução do país, sobre a condição da economia. Pega esse cenário, volta no passado e lembra que Getúlio, quando estava no período ditatorial, fez um sistema de propaganda que mostrava que ele era o pai dos pobres. Mostrava que ele resolvia as coisas, porque o povo só tinha acesso àquilo que era bom. Quem é que o povo chama novamente a assumir a presidência da República? Getúlio Vargas. Ele ganha, mas ganha por margem estreita, mas ele ganha. E como ele ganha, ele começa a fazer o seu governo. Mas Getúlio era malandro. Era como um fôlego de gato, sempre tem mais um suspiro. E ele começou, agora vou fazer minha base diferente. Já que a onda, já que o momento institucional é o populismo, o meu governo vai ser o populismo. E ele começa a criar toda uma estrutura na qual ele quer se aproximar mais nessa questão do quadro do povo, do populismo, para conseguir a base, a população, e assim se sustentar no governo. Para ter uma ideia que ele faz, ele chama o João Goulart para ser o seu ministro na questão do trabalho, e ele começa a trazer propostas inovadoras para a época, que acabam custando o governo de Getúlio. Getúlio é obrigado a afastar o João Goulart por causa disso, por causa dessas propostas terem ferido muito a questão da base de apoio que ele tinha com os industriais. Quer entender quais são essas? Vem comigo no material. Vamos ver então como é que Getúlio resolveu essa questão do populismo, como é que ele voltou. Então ele retorna ao governo e nesse cenário nacionalista ele cria a Petrobras. O pessoal ficou louco de feliz. O petróleo é nosso. Ele afasta então o fantasma de pessoas estrangeiras cuidando do nosso petróleo. Ponto para Getúlio. Ele cria a Eletrobras. Puxa, olha só, indústrias de base de energia. Temos a criação do BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento. Só que naquele tempo chamava BND. Por quê? Porque o S só aparece em 82, o social, tá? Por enquanto é só BND. Daí, pela essa onda populista, ele também faz o seguro agrícola e proposta para aumentar o salário e do controle dos lucros enviados ao exterior. Pronto, agora a coisa desandou. Quando ele cria o seguro agrícola, os agricultores não gostaram dessa história, não. Quando ele fala em aumento salarial, os industriais não gostaram dessa história, não. E quando ele fala em controle dos lucros enviados ao exterior, as multinacionais não gostaram dessa história. Resultado, o populismo de Getúlio irrita os latifundiários, que são elite, os industriais, que é uma elite que está crescendo, está se tornando forte, as multinacionais que tinham vindo para o Brasil, dado a questão do apoio do governo para criar a nossa matriz industrial, e também começa a irritar os militares, porque os militares que estavam nesse momento muito próximos dos Estados Unidos, por causa da Segunda Guerra Mundial, lembra novamente, toda vez que tem guerra, ocorre uma aproximação daqueles que lutaram na guerra. Os Estados Unidos tinham lutado do lado dos brasileiros. Então, os militares tinham se aproximado nos Estados Unidos e tinham comprado a ideologia do perigo comunista. Então, esses militares agora temem que o Brasil esteja virando um país comunista. Feito isso, imagine o que vai acontecer. Getúlio começou a perder as bases que ele tinha para ficar no governo, ou seja, a sua estratégia não foi lá muito inteligente, diferente do que ele já tinha feito anteriormente. E aquele trunfo, professor, que ele tinha do povo? Porque se o Getúlio teve a situação do povo, ele poderia manter, então, a construção que ele estava fazendo para a economia. O que aconteceu? Bem, e o povo, esse estava apático. Ele estava apático porque o Brasil vivia, naquele momento, um problema muito sério. E como Getúlio não tinha mais a ditadura no seu comando, e ele não tinha mais o controle tão maciço da imprensa, existiam divulgações de corrupção no governo de Getúlio. Não que antes não tivesse, mas antes ele controlava. Agora ele não controlava mais isso. E essa corrupção no governo de Getúlio, aparecendo na imprensa, e a alta inflação que o país estava vivendo naquele momento, afastaram o povo de Getúlio. Resultado, Getúlio, sem a base, sem os aliados, se mata. Ele se mata e a morte dele desencadeia o evento que Café Filho, o seu vice, precisa assumir e precisa cuidar da transição para o próximo governo. E é nesse cenário que nós estamos vivendo agora. Olha que interessante. A indústria brasileira
é fomentada num período ditatorial, de ditadura, tem uma ditadura forte, essa ditadura fomenta a indústria. Tem uma guerra, o Brasil acaba se dando bem nesse processo porque começa a exportar mais, a importar menos. Termina o conflito, o Brasil está com o cofre cheio de dinheiro, feliz da vida. Estratégias equivocadas acabam estabelecendo que o Brasil vai perdendo reservas e de credor vira novamente devedor. O Brasil entra numa crise complicada e os governos novamente têm que enfrentar a inflação. O industrial fica temeroso sobre como vai ser o desenvolvimento do seu parque industrial e desencadeia todo um evento que são nocivos à nossa economia. Getúlio volta, mas em vez de voltar com aqueles arranjos que ele fez, que foi tão eficiente nos seus primeiros mandatos, ele volta inserido novamente nesse ambiente institucional populista, nesse paradigma populista. E agora, essa sua atitude lhe custa o governo e a vida, porque ele acaba se matando, porque ele não tem todo esse apoio, essa base, e diz, só saio daqui morto. E realmente ele se matou e saiu morto do palácio. O vice Café Filho assume e tem que dar continuidade a esse processo. Mas isso ainda vai dar muita confusão. Venha o material e entenda comigo. Quando o Café Filho assume, termina o mandato e daí vai assumir Juscelino Kubitschek. Mas nesse intervalo aqui, pessoal, aconteceu umas coisas muito doidas. Primeira coisa, os presidentes interinos não queriam permitir a posse do Juscelino. Eles queriam uma intervenção. E, novamente, ocorreu várias intrigas no governo até Juscelino conseguir assumir. Juscelino assume e com ele nós vamos ver uma expansão na economia, uma expansão dos setores de infraestrutura. Nós vamos ver a construção de um parque industrial focado a bens duráveis. Nós vamos ter um incentivo às empresas estrangeiras. Resumindo, o Brasil entra agora num período de crescimento, um crescimento econômico muito forte. Dentre outras realizações que o Juscelino nos traz a construção de Brasília, sai Rio de Janeiro, como sendo nossa capital, vai Brasília agora. Então nós temos a criação de Furnas, a Sudene, a indústria automobilística, tudo isso surge agora. Então imagine como é que foi o crescimento econômico do Brasil nesse período. Foi incrível. Mas tudo tem um custo. Na economia não existe almoço de graça. Então nem tudo foram flores. As ações de JK, Juscelino Kubitschek, tiveram um saldo econômico muito ruim para a gente. A inflação ficou desenfreada, porque o Juscelino ligava a máquina de fazer dinheiro do Brasil e rodava dinheiro para poder custear todas essas construções, todas essas realizações. Quando ele fez endividamento externo também, ou seja, além de ligar a nossa máquina de dinheiro, ele também buscou dinheiro fora do país e acabou se endividando. E isso acabou gerando um problema sério nas nossas contas públicas. Na questão da política, também tivemos vários problemas entre a base, porque como ele estava trazendo empresas internacionais, as multinacionais para o país, incentivando a indústria automobilística por esse caminho, a gente acabou tendo pessoas que criticavam ele, falando que ele estava desnacionalizando o Brasil e que o governo dele estava cheio de corrupção. Professor, mas por que essas críticas... Não era bom para o Brasil tudo isso que ele estava fazendo? Depende. Depende de qual é o paradigma que você está usando. O pessoal que falava da desnacionalização estava acreditando que era um país fraco, imaturo, que estava recebendo o capitalismo do mal, que era uma indústria forte, um país forte, e eles iam acabar matando as nossas indústrias. Eles estavam usando um conceito econômico de que o país não tinha maturidade para competir com essas indústrias. Não vou dizer se está certo ou errado, estou falando como é que eles defendiam. Já a JK tinha uma visão diferente. Ele falava, não, a gente precisa que esse pessoal venha para cá, porque assim nós vamos aprender a tecnologia desses países e daqui a pouco nós vamos começar a desenvolver a nossa própria tecnologia. Essa era a lógica. A história mostrou para a gente que o nosso movimento, naquele tempo, até fazia sentido, mas poderia ter sido diferente. O Japão também pegou e absorveu tecnologia de outros países, mas ele fez diferente. Em vez de trazer multinacionais para a sua terra, ele mandou o seu pessoal estudar as multinacionais fora. E o pessoal retornava, fazia reengenharia reversa,
ou seja, pegavam os produtos internacionais, estudavam e criavam as suas próprias indústrias, agora com dentro do país, com uma tecnologia que tinha importado e melhorado. A gente não fez isso. A gente trouxe a tecnologia pronta e criou um parque industrial assim. O nosso método é mais rápido, mas a nossa dependência também é maior. Lá não, o processo é um pouquinho mais lento, mas a independência tecnológica deles é maior. Tanto que hoje as marcas orientais, os tigres asiáticos, são muito fortes na nossa economia ocidental. Mas a gente sabe disso agora. Volte no tempo do JK e me diga, o que você faria? Difícil, né? Ele é um personagem complexo, como eu já tinha dito antes. Vamos voltar ao material. Bem, pessoal, e a corrupção? Toda vez que você tem a máquina do governo girando para fazer uma coisa muito rápida, corrupção será uma consequência. Ainda mais naquele cenário que eu já estava contando para vocês. Jânio Quadros aparece como sendo a salvação do mundo chamado Brasil. Porque ele era visto como um homem do povo, um homem que não tinha exageros, que se vestia como o povo, que falava com o povo, que comia sanduíche com o povo. Era um homem do povo, que varreria a corrupção desse país. Pelo menos esse é o lema dele. Esse homem do povo durou 7 meses no governo. Ele tinha 5, durou 7. O que esse homem fez? Por que forças maiores tiraram do governo? Mais ou menos isso. Olha o que aconteceu. O Jânio reprimiu protestos, então ele era um governo forte. Ele tinha uma mão firme, era um governo de ferro. Agiu com energia na pauta da corrupção pública. Ele mandou gente embora, reduziu salários, colocou ordem na casa e, além disso, ele proibiu o uso de biquíni nas praias. Olha que coisa importante para o presidente se preocupar. E durante a Guerra Fria, ou seja, quando os Estados Unidos e a União Soviética estavam brigando e a gente dependia muito dos Estados Unidos, tinha até empresas aqui dentro, ele reatou com a União Soviética. E, além disso, ele mandou o vice-presidente para a China comunista. E ainda deu uma medalha para um revolucionário, a medalha mais alta, a honraria mais alta do Brasil. E daí ele renunciou. Ele falou que não podia tocar mais o governo. Então, analisa. Jânio falou que ia limpar o Brasil, ia cuidar da corrupção, ia trazer o povo para o povo, o governo para o povo, representaria o povo. Ele começa com as atitudes contra a corrupção. Depois começa a fazer o seu governo se preocupando com outras coisas que o povo ficou mais... Por que ele está se metendo nisso? Ele é o presidente da República. Por que ele se aproximou da União Soviética? Por que ele mandou o Jango para a China? Pareciam umas coisas que não fechavam. Por que ele deu a maior honraria para um revolucionário, que lá da questão de Cuba, que foi o Che Guevara? Então ele fica sem entender. Os militares começaram a ficar receosos desse movimento de Jânio Quadros. Quando ele renuncia, o que dá a entender foi o seguinte, que ele estava com uma estratégia. Ele queria ter mais poderes no governo. Então, se ele tivesse saído do poder e o povo tivesse levado ele novamente ao poder, ele voltaria com forças totais. E daí muita gente acredita que ele poderia ter feito a diferença. Essa é uma teoria que se tem. Mas o fato histórico não é esse. O fato é que com o vice-presidente lá na China comunista, os militares já ficaram com o pé atrás. E esse presidente nada mais era que João Goulart, o Jango. O João Goulart era aquela pessoa que queria dar 100% de aumento salarial no tempo do Getúlio, no governo do populista de Getúlio. Então, os militares já não aceitavam o Jango, o João Goulart, que era chamado de Jango. E ainda mais, na China comunista, piorou a situação. Resultado, os militares resolvem intervir nessa história. Vem comigo no material. Então, veja só, ele renunciou, nós estamos com esse problema sério agora, dentro do país, com o João Goulart lá na China. Teve muita dificuldade para assumir, e quando assumiu o sistema, ele passou a ser parlamentar. E sabe quem que ele permitiu que ele fosse parlamentar, ele assumisse de volta, o João Goulart? Quem articulou e deu um jeito? Foi o Príncipe Salgado, aquele rapaz lá que eu falei para vocês, que era do AIB, aquela corrente que tinha características fascistas. Foi ele que defendeu João Goulart para voltar ao Brasil e assumir o seu posto, mas agora dentro do regime parlamentar. Então, João Goulart seria esse governante que teria um primeiro-ministro, que na época era Tancredo Neves. Mas a questão foi tão mal construída que foi feito um plebiscito mais tarde, em 1963, que decidiu que deveria ser presidencialismo o nosso governo e não deveria ser o parlamentarismo. Então, esse plebiscito de 63 que permite que Jango volta como presidente. E o nosso amigo Jango volta
sem ter essa maturidade política, que é necessária num ambiente tão carregado, e começou a trazer vários questionamentos sobre a reforma agrária, sobre a questão salarial e controle de multinacionais, enfim, parece que ele não tinha entendido o contexto institucional. E daí começa a explodir um monte de greve no país, essas greves começam a trazer desordem para a economia, esses comportamentos de reforma agrária, ajuste salarial, dão a entender que o governo dele está buscando o comunismo. Jango acaba gerando, então, nesse caso, um rompimento de suas bases de apoio, e isso acaba levando ao golpe militar de 64. Pessoal, só para você ter uma ideia como a coisa estava delicada e como era difícil ser empresário nesse momento, como era difícil você entender o que estava acontecendo naquele momento, os Estados Unidos da América tinham enviado navios de guerra para o litoral do Brasil, tinham saído para chegar aqui no litoral do Brasil para ajudar no golpe, se fosse preciso. Resumindo, o Brasil quase foi invadido pelos Estados Unidos da América nesse período, dado o comportamento que o governo demonstrava nos seus discursos, dado essa questão truculenta que foi feita às propostas da reforma agrária. Não que a reforma agrária fosse errado, mas tinha que ser feito de um jeito, de um contexto que respeitasse os paradigmas que naquele momento existiam no mundo. Esse foi um ambiente onde a formação econômica brasileira aconteceu. Reforma agrária, o atraso que foi isso, a escravidão, veja só como é que foi, e todas essas questões que nós estamos conversando, inflação, tudo isso aconteceu dentro desse cenário, desse pano de fundo que eu estou te apresentando hoje. Agora você vai entender quando os nossos economistas entrevistados naquele livro começarem a falar, olha, o Brasil tem um problema institucional, ele não tem maturidade partidária. Como que vai ter uma maturidade se nós tivemos, cada governo que entrava, acabava uma hora ou outra extinguindo os partidos. Entrava, acabava defendendo um grupo específico de situação econômica. O povo vivia sempre colocado em segundo plano. Existia até fraudes para conseguir ficar no poder, fosse o curral eleitoral com os coronéis, fosse o plano de Goren, que o Getúlio utilizou para finalizar a ditadura. Sempre tínhamos um problema acontecendo. Essa maturidade que atrapalhou bastante a nossa formação. Bom, vamos aplicar um pouquinho o nosso conhecimento usando a teoria econômica e a historinha que eu te contei, dentro do contexto que se foi vendo, sempre amarrando um fundo político, social e econômico. Vamos ao material. Na análise dos fatos históricos, temos que ter o cuidado de não olharmos os fatos de ontem com a cultura e o saber de hoje. Isso a gente conversou em todas as aulas. O período de 1930 a 60 foi marcado por uma guerra de armas e uma guerra de ideologias. E o cenário econômico fazia parte desse ambiente, fazia parte desse período. Então nós tínhamos violência física e violência ideológica. Os ânimos que muitas vezes resolviam com balas custaram a vida de muitos brasileiros no período, nesse processo de formação da identidade econômica e social do país. Os governos racionais buscavam, por esse motivo, evitar os atritos. Segundo seus paradigmas, era muito importante estabelecer a ordem dentro do país para que assim pudesse construir a questão econômica. Então, ou seja, eles buscavam impor suas ideias construindo bases que mantivessem essa ordem. Eles não queriam que atritos ocorressem, porque isso era destrutivo para a economia. Da mesma forma, certas ações eram sabidas que gerariam inflação. Sabias que geraria endividamento, como aconteceu com Juscelino Kubitschek. Eles não eram ignorantes sobre isso, mas eles acreditavam que as possibilidades de crescimento no futuro justificariam essas ações. Então eles avaliaram que precisariam ter esse ônus da inflação e do endividamento naquele momento para que no futuro a nação tivesse benefícios. Naquele momento as tendências eram protecionistas e desenvolvimentistas. Povo, então é isso que aconteceu. É esse cenário. Eles não eram ignorantes. Eles sabiam que alguma coisa acabaria acontecendo. E isso acabou gerando todas as medidas que a gente conversou. Eles estavam tentando construir um país melhor, segundo os paradigmas econômicos que seguiam. Protecionismo, liberalismo, endividamento para fomentar a indústria, protecionismo e assim por diante. Como falei, homens normais
tentando conviver e interpretar a realidade que estamos vivendo. Hoje é confortável para a gente olhar o passado e julgá-los. Mas naquela época, será que faríamos diferentes? Não dá para saber. Bom, pessoal, vamos tentar simplificar em poucas palavras o contexto, a ideia que a gente quer passar para vocês nessa aula. Venham comigo ao material. As 3 décadas que seguem, desde 1934, mostram um país tentando definir a sua identidade. Nós tivemos vários movimentos, entre eles o movimento de arte moderna, como outras alternativas, além da cultura do café, além da cultura que era importada para nós. Nesse sentido, diferentes visões surgiram, visões fascistas, comunistas, ditadores, parlamento, tantas outras coisas que a gente tentou para ver se o Brasil pegava no tranco. E a economia, bem, essa sofreu com a inflação, com o déficit da balança comercial, ela sofreu com o endividamento externo, tudo que foi feito buscando fomentar o desenvolvimento do país, para criar uma base estrutural que no futuro desse um resultado melhor. E também teve o estabelecimento de muitos elementos importantes ao seu futuro. Dentre esses, nós temos a Petrobras. Bom, pessoal, foi um assunto pesado, foi um assunto denso que a gente tratou. A visão é gerar um pensamento crítico em vocês, que permita ler o livro que vocês receberam de maneira muito mais densa, entendendo as posições de cada um dos autores. Tá ok? Espero que você tenha gostado.